Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos estudar capacidade térmica, calor específico e a equação fundamental da calorimetria. É mais uma aula de uma série de aulas que eu estou colocando aqui no canal de Física Térmica. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. Vimos nas aulas anteriores que calor é energia térmica que passa de um corpo para o outro. Espontaneamente, ele vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, só vai ter fluxo de calor se tiver uma diferença de temperatura, né? Dois corpos na mesma temperatura, eles não trocam calor, porque eles estão em equilíbrio térmico. Então, todos esses conceitos estão nos vídeos anteriores que eu vou deixar o link aqui na descrição. As unidades de calor são as unidades de energia. As que a gente mais utiliza aqui no estudo da física térmica são calorias, representado por cal, e joule, representado pela letra J. E aqui eu tenho equivalência, né? Uma caloria equivale a 4,18 joules, ou uma aproximação de 4,2 joules, ou até mesmo 4 joules. Depende da situação. Tá? Lembrando que o K representa 1000, né? Então, 1 quilocaloria é 1000 calorias e 1 quilojoules é igual a 1000 joules. O que a gente quer estudar aqui hoje? A quantidade de calor que um corpo recebe ou perde. Tá? Quando um corpo recebe calor, a temperatura dele tende a aumentar, porque ele recebe calor, recebe energia térmica, as suas moléculas ficam mais agitadas, e o que mede o grau de agitação das moléculas é a temperatura, né? E quando ele perde calor, ele perde energia térmica, suas moléculas ficam menos agitadas e sua temperatura tende a diminuir. Isso só não ocorre durante o que a gente chama de mudança de fase. Durante o processo de mudança de fase, não há alteração da temperatura. Nessa aula, só vamos estudar os fenômenos em que um corpo troca calor e tem sua temperatura variada. Tá? Uma grandeza física importante associada a trocas de calor é a capacidade térmica de um corpo. A gente percebe aqui nessa figura que eu tenho um corpo de bronze e um corpo de aço. Ambos receberam a mesma quantidade de calor, 200 calorias. O corpo de bronze teve sua temperatura aumentada em ΔTB, que eu chamei aqui, e o aço ΔTA. E a gente percebe pela figura que o corpo de bronze teve sua temperatura aumentada mais do que o corpo de aço, certo? A variação de temperatura do corpo de bronze foi maior do que a variação do corpo de aço. E eles receberam a mesma quantidade de calor. A grandeza física que associa a quantidade de calor trocada com a variação de temperatura de um corpo é a chamada capacidade térmica de um corpo, certo? Nesse exemplo aqui, estamos falando de receber calor, certo? Então, quanto mais calor um corpo precisa receber para aumentar sua temperatura, maior a capacidade térmica do corpo. E quanto menos calor um corpo precisa receber para variar sua temperatura, menor a capacidade térmica do corpo. Nesse caso aqui, para que o aço tivesse a mesma variação de temperatura do bronze, ele teria que receber mais do que 200 calorias. Significa que a capacidade térmica do corpo feito de aço, nesse exemplo aqui, é maior do que a capacidade térmica do corpo feito de bronze. Certo? Por quê? Porque para ter a mesma variação de temperatura do corpo feito de bronze, ele teria que receber mais do que 200 calorias. Então, por definição, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor trocada e a variação de temperatura. No nosso exemplo, a gente falou de receber calor, mas a mesma coisa serve para perder calor. Então, C é a capacidade térmica do corpo, ΔT é a variação de temperatura. Lembrando que ΔT, a variação de temperatura, é a diferença entre a temperatura final e a inicial. E Q é a quantidade de calor trocado, certo? Lembrando que quando um corpo recebe calor, a gente adota o sinal de Q como positivo, e quando um corpo perde calor, o sinal do Q
é negativo, tá? Então, quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais calor ele precisa trocar para variar a sua temperatura. Quanto menor a capacidade térmica do corpo, menos calor ele precisa trocar para variar a sua temperatura. As unidades de medida que eu tenho aqui, ó, como eu estou relacionando quantidade de calor trocada com variação de temperatura, vai ser sempre uma unidade de energia em cima e uma unidade de temperatura embaixo. Então, calorias por grau Celsius, calorias por graus Fahrenheit, Joule por Kelvin, tá? Quando a gente está falando de capacidade térmica, a gente está falando de corpos, não estamos falando de substância. Por quê? Porque eu posso ter corpos feitos da mesma substância que tenham capacidade térmica diferente. Por exemplo, se eu pegar 1 quilo de bronze e 1 grama de bronze, 1 quilo de bronze precisa trocar mais calor, por exemplo, receber mais calor para aumentar sua temperatura do que 1 grama de bronze. Então a capacidade térmica ela está associada à massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, mais calor ele vai precisar trocar para poder variar a sua temperatura. Então são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a massa do corpo, mais calor ele precisa trocar para variar a sua temperatura. E da mesma forma, quanto menor a massa do corpo, menos ele vai ter que trocar. Então, corpos com a mesma substância podem ter capacidades térmicas diferentes. Então, vamos a um exercício. Exemplo 1. Um corpo possui uma capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius. Complete a tabela. Vamos resolver pela definição, pelo conceito. O que significa a capacidade térmica do corpo ser 200 calorias por grau Celsius? Significa que para cada 200 calorias que ele ganha, a temperatura dele aumenta em 1 grau Celsius. E a cada 200 calorias que ele perde, a temperatura dele diminui em 1 grau Celsius. Essa é a definição de capacidade térmica, certo? Então aqui eu tenho um corpo a uma temperatura de 50 graus Celsius. Se recebeu 200 calorias, né, tá positivo aqui porque ele recebeu calorias, qual vai ser a temperatura dele depois de receber 200 calorias? Vai aumentar em 1 grau Celsius, então vai ficar 51 graus Celsius. Agora, se ao invés de receber 200 calorias, aqui ele está a 51 graus Celsius, ele receber 400 calorias. Se a cada 200 calorias que ele recebe, a temperatura dele aumenta em 1 grau Celsius, se ele recebe 400 calorias, a temperatura dele vai aumentar o dobro. Ou seja, agora ela vai aumentar em 2 graus Celsius. Se é 51, vai para 53 graus Celsius. E por aí vai. Se ele recebeu 600 calorias agora, a temperatura dele vai aumentar 3 vezes mais, né? Então, de 53 vai para 56, certo? Então, a interpretação aqui, ó, para cada 200 calorias, no caso aqui ele está ganhando, a temperatura dele aumenta em 1 grau Celsius, certo? Que o caso é que ele recebeu 200 calorias, foi de 50 para 51. Se ele recebe 400 calorias, a temperatura dele vai aumentar o dobro, ou seja, 2 graus Celsius. Se ele receber 600 calorias, a temperatura dele vai aumentar o triplo, em 3 graus Celsius. E foi o que eu fiz aqui, ó. Como ele recebe 200, aqui aumentou 1 grau Celsius. Aqui ele recebeu 400 calorias. Então, vai aumentar em 2 graus Celsius. Aqui ele recebeu 600 calorias, a temperatura dele vai aumentar em 3 graus Celsius. Certo? Essa é a definição de capacidade térmica. Exercício 2. Um corpo perde 300 calorias para o meio e tem sua temperatura diminuída de 80 para 50 graus Celsius. Determina a capacidade térmica do corpo. Bom, por definição, capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor trocada e a variação de temperatura. Ele está dizendo que o corpo perdeu 300 calorias. Quando o corpo perde 300 calorias, significa que a quantidade de calor trocada é negativa. Então aqui fica menos 300 calorias. E a variação de temperatura dele, ó, ΔT,
é igual. Qual é a definição de variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial, né? Essa é a definição de variação de temperatura. Então, ΔT é igual. Qual é a temperatura final? 50 menos 80. Então, ΔT é igual 50 menos 80 é menos 30 graus Celsius. Então, eu tenho a quantidade de calor trocada e tenho a variação da temperatura. É só substituir aqui, ó. Capacidade térmica é igual. Onde tem Q, eu vou colocar menos 300. Aonde tem ΔT, eu vou colocar menos 30. Então, a capacidade térmica do corpo, menos 300 com menos 30, pode cortar 0 com 0 aqui, ó. 10 calorias por graus Celsius, certo? O que está de acordo. A cada 10 calorias que ele troca, recebe ou perde, a temperatura dele varia em 1 grau Celsius. No caso aqui, a cada 10 calorias que ele perde, sua temperatura diminui em 1 grau Celsius. Como é que ele perdeu 300 calorias, a temperatura dele diminuiu em 30 graus Celsius, certo? Agora, a gente vai falar do calor específico. A capacidade térmica é uma grandeza física que relaciona a quantidade de calor trocado com a variação da temperatura de um corpo. Lembra que eu falei que a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa. Se eu comparar dois corpos de mesma substância, o que tem a maior massa, ele vai precisar receber mais calor para aumentar sua temperatura do que um corpo que tem a menor massa, né? Isso serve para aumentar sua temperatura ou perder calor para diminuir sua temperatura também. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 50 litros de água, precisam receber mais calor do que 2 litros de água para elevar a temperatura dela, por exemplo, de 10 para 30 graus Celsius. Se eu quero falar da quantidade de calor que uma substância precisa trocar para variar sua temperatura, eu tenho que definir uma capacidade térmica por unidade de massa, certo? E aí sim, quando eu defino a capacidade térmica por unidade de massa, eu não posso mais comparar dois corpos de mesma substância com massas diferentes, certo? Então, o calor específico é a capacidade térmica por unidade de massa. Aí eu vou estar falando de uma substância. Então, a grandeza física que relaciona o calor trocado à variação da temperatura de uma substância é o que a gente chama de calor específico. Então, a capacidade térmica relaciona o calor trocado à variação de temperatura de um corpo. Eu posso ter a mesma substância com massas diferentes, terão capacidade térmica diferentes. Agora não, agora eu estou falando de uma substância. Quando eu pego a capacidade térmica e defino por unidade de massa, a gente está comparando substâncias diferentes que terão calores específicos diferentes. Então, por definição, calor específico é a capacidade térmica por unidade de massa. Então, o C minúsculo é o calor específico, M é a massa e o C maiúsculo é a capacidade térmica. Então, as unidades de medida serão as unidades de medida da capacidade térmica com a massa aqui embaixo. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho em cima a unidade de energia, que é calorias, gramas, que é a unidade de massa, e graus Celsius associado à temperatura, certo? Então, eu posso ter qualquer unidade de energia em cima, embaixo, massa, multiplicando por temperatura, tá? Essa aqui é a mais utilizada. No caso do calor específico, como eu estou falando de uma substância, esses valores são sempre os mesmos, ou seja, eles são tabelados. Qual é a interpretação física do calor específico? É a quantidade de calor que uma quantidade de massa de substância precisa trocar para variar a sua temperatura, certo? Então, nessa tabela, eu tenho o valor do calor específico de algumas substâncias. Aqui vai estar sempre em calorias, gramas e graus Celsius, tá? Então, por exemplo, a água. 1 grama de água, vamos fazer sempre o exemplo aqui de receber calor e aumentar sua temperatura, tá? 1 grama de água precisa receber 1 caloria para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. Se eu comparar isso aqui com a areia, por exemplo,
1 grama de areia precisa receber somente 0,2 calorias para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, se eu estou comparando as substâncias água e areia, a água precisa receber mais caloria para poder aumentar sua temperatura do que a areia, certo? Então, na tabela aqui, quanto menor o valor, menos calor a substância precisa trocar para variar a sua temperatura, tá? É muito comum esse exemplo da água e da areia que eu dei ali. Quando a gente vai na praia, repara que a areia rapidamente ela esquenta, né? E a água do mar demora mais para esquentar, assim como a água da piscina, né? A água da piscina demora para esquentar também. A areia não, rapidinho ela esquenta. Por quê? Porque, como a gente viu ali, o calor específico dela é bem menor do que o da água, tá? Então, se a gente pegar lá, comparar, por exemplo, o ferro, né? O ferro também a gente sabe que esquenta rapidamente. Por quê? Porque o calor específico dele é pequeno, é 0,11. 0,11 calorias que ele recebe, né, 1 grama de ferro, a temperatura dele já aumenta em 1 grau Celsius, tá? No caso dessa tabela aqui, o maior valor é o da água. Então ela é o que precisa receber mais calor para poder aumentar sua temperatura. Exercício 3. Se no exercício 2 a massa do corpo é 100 gramas, determine o calor específico do corpo. De acordo com a tabela anterior, de que substância é composto o corpo? No exemplo 2, a gente encontrou que a capacidade térmica do corpo era 10 calorias por grau Celsius. Por definição, o calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa, certo? Se ele está falando aqui que a massa do corpo é 100 gramas, basta eu dividir a capacidade térmica dele, que é 10, pela massa do corpo, que é 100, certo? 10 dividido por 100, eu posso cortar esse zero com esse zero aqui. O calor específico vai ficar 0,1. O quê? Aqui é calorias por grau Celsius e a massa é gramas. Então vai ficar calorias por grama grau Celsius, certo? Vamos olhar na tabela qual substância tem esse calor específico. Aqui, usando uma aproximação, é o ferro, né? Que é mais próximo de 0,1 é o ferro. Então a substância é o ferro. Exercício 4. Um corpo é colocado em presença de uma fonte térmica e sua temperatura varia de acordo com o gráfico ao lado. Sendo 60 gramas a massa do corpo, determine sua capacidade térmica e o calor específico que constitui o material. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico que me mostra a variação de temperatura de um corpo conforme ele vai recebendo calor. Repara aqui, ó, que nesse ponto aqui, ó, é o valor da temperatura 30 graus Celsius, quando um corpo não recebeu nenhum calor, né? Porque é o ponto aqui, ó, quando Q é igual a zero e T é igual a 30. E nesse ponto aqui, associa a quantidade de calor que ele recebeu, né, 360 calorias, e a temperatura dele aumentou de 30 para 60, certo? O que ele quer saber? A capacidade térmica do corpo e o calor específico do material. Bom, primeiro, qual foi a variação de temperatura dele? Se a temperatura dele era 30 e foi para 60, a temperatura dele variou em 30 graus Celsius. Se era 30, aumentou para 60, houve um aumento de 30 graus Celsius. Então, nesse eixo aqui, a gente tira a variação de temperatura, tá? E nesse eixo aqui, a quantidade de calor que ele recebeu, que foi 360 calorias. Ou seja, ele recebeu 360 calorias e a temperatura dele aumentou em 30 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica do corpo? Por definição, capacidade térmica é a quantidade de calor trocada pela variação de temperatura. Como ele recebeu 360 calorias, o Q é 360. E a temperatura dele aumentou em 30. Então, a capacidade térmica do corpo é, posso cortar 0 com 0, 36 dividido por 3, 12
calorias por graus Celsius, certo? E o calor específico? O calor específico é só pegar a capacidade térmica e dividir pela massa, que nesse caso aqui, a capacidade térmica dele é 12 e a massa é 60. Então, o calor específico, 0,2 calorias por grau Celsius, certo? A gente pode até olhar na tabela lá e ver que substância é essa. Ó, pela tabela, a substância lá é a areia. Então, a gente falou até agora da capacidade térmica, que é uma grandeza física relacionada a um corpo. Eu posso ter corpos de mesma substância que possuem capacidade térmica diferentes. Quanto maior a massa dessa substância, maior a capacidade térmica dela, ou seja, mais calor ela precisa trocar para variar essa temperatura. E falamos do calor específico, que é uma grandeza física que relaciona a quantidade de calor trocada à variação de temperatura de uma substância. Para isso, a gente define o calor específico como a capacidade térmica por unidade de massa, certo? Então a gente tem aqui, ó, a definição que eu vou chamar de equação 1 da capacidade térmica e embaixo a do calor específico. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas equações. Para isso, vou reescrever a equação 1 como Q igual a capacidade térmica vezes ΔT. E a equação 2 eu vou escrever que a capacidade térmica é massa vezes o calor específico, né? Por essa relação aqui, ó, eu só passei o ΔT multiplicando a capacidade térmica, né? Então Q é igual a capacidade térmica vezes o ΔT, e aqui mesma coisa, né? Eu só passei a massa multiplicando aqui o calor específico, e a capacidade térmica fica massa vezes o calor específico. Então aqui, ó, eu vou pegar aonde tem C, eu vou substituir por MC, porque a capacidade térmica é massa vezes o calor específico. Eu só vou substituir onde tem C aqui por MC. Então vai ficar Q igual a MC ΔT. Essa é a equação fundamental da calorimetria, quando estamos relacionando calor trocado à variação de temperatura. Então temos todas as informações necessárias aqui, né? Que é o calor trocado, né? A massa, repare que quanto maior a massa, mais calor o corpo precisa trocar para poder variar essa temperatura. O calor específico também, né? Quanto maior o calor específico, mais calor o corpo precisa trocar para variar essa temperatura. E também a variação de temperatura, né? Por exemplo, quando o corpo está recebendo calor, quanto mais calor um corpo recebe, mais a temperatura dele vai ser elevada. Quanto menor a quantidade de calor que ele recebe, menor a variação de temperatura dele, certo? Então essa é a equação fundamental da calorimetria que a gente pode usar quando eu tenho todas essas informações, tá? Essa equação ela vai ser fundamental quando a gente for estudar trocas de calor, tá? Ela tem aplicações em vários ramos da física térmica, então por isso que ela é chamada de equação fundamental da calorimetria, tá? Então vamos a um exemplo. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 200 gramas de água de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Então aqui eu tenho que a massa é igual a 200 gramas. O calor específico da água, 1 caloria por graus Celsius. E qual foi a variação de temperatura aqui? Ó? Se era 20, foi para 50, a temperatura aumentou em 30. Então é só substituir ali, né? Onde tem M vai ficar 200, aonde tem C vai ficar 1, o calor específico, e a variação de temperatura 30. Então Q é igual a 6.000 calorias, ou seja, 200 gramas de água precisam receber 6.000 calorias para a temperatura dela aumentar em 30 graus Celsius, tá? Então, assim, é muito simples matematicamente, mas tem vários conceitos físicos envolvidos. Então, entender os conceitos envolvidos aqui é muito importante. Exercício 6. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 200 gramas de ferro
de 20 para 50 graus Celsius. Mesma coisa. A massa, 200 gramas. O calor específico do ferro, a gente viu lá atrás, que é 0,11 calorias por graus Celsius. E qual foi a variação de temperatura? A mesma variação de temperatura. Eu fiz esse exercício justamente para a gente poder entender o conceito por trás de tudo isso. Ó, foi de 20 para 50 a variação de temperatura 30 graus Celsius, certo? Então Q é igual a mc vezes ΔT. A massa é 200, o calor específico é 0,11 e a variação de temperatura 30. Multiplicando todo mundo aqui, ó, 200 vezes 0,11 é 22. Vezes 30, que é igual a 660 calorias. Então, qual é a interpretação disso daqui? Repare que como o calor específico do ferro é bem menor do que o da água, lá a gente encontrou que a 200 gramas de água, para ter sua temperatura elevada de 20 para 50, precisa receber 6.000 calorias. Aqui não. Como o calor específico do ferro é só 0,11, a mesma quantidade de massa de ferro, para ter sua temperatura elevada de 20 para 50, precisa receber somente 660 calorias. Certo? Então eu já fiz de propósito esse exercício assim, para a gente poder interpretar os conceitos por trás dessa equação. Exercício 7. Um corpo de 100 gramas de ferro, inicialmente a 50 calorias, perde 220 calorias. Determine sua temperatura final. Então aqui eu tenho a massa do ferro, 100 gramas. A temperatura inicial, ó, 50 graus Celsius. E ele perde 220 calorias. Ou seja, Q é igual a menos 220 calorias. Certo? Então vamos jogar na relação que a gente conhece. Q mc ΔT. O Q é negativo. Então vai ficar menos 220 igual a massa é 100. O calor específico é 0,11. E aqui eu vou deixar ΔT. Tá? Então aqui, ó, menos 220 igual 100 vezes 0,11 é 11. Ou seja, ΔT, passando 11 dividindo ali, é menos 220 dividido por 11. Ou seja, a variação de temperatura dele é menos 20 graus Celsius. O que isso significa? Significa que a temperatura dele diminuiu 20 graus Celsius. Então, a temperatura final dele vai ser a temperatura inicial, que é 50, menos 20. Porque se a variação de temperatura é negativa, significa que a temperatura diminuiu. Então, aqui vai ficar menos 20. Se a 50 diminuiu 20, a temperatura foi para 30. Ou seja, temperatura final igual a 30 graus Celsius. Então é isso. Vou gravar outras aulas falando de trocas de calor, onde a gente vai aplicar todos esses conceitos, né? Trocas de calor e calorímetro. E depois eu vou falar das trocas de calor envolvendo mudança de fase, certo? Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Um abraço e até a próxima.